3 erros que prejudicam seu cliente na audiência. E já te adianto que o último é o que mais vejo acontecer. Eu sou a Aline Fraga, advogada trabalhista, em advogados a dominarem na prática todos os passos das audiências trabalhistas, mesmo que tenham medo ou sejam inseguros. Se você também tem esse objetivo, já curte aqui e me segue para receber mais conteúdos como esse. Então vamos lá, quais são os 3 erros mais comuns? É ser um advogado tirador de notas, né? Você deve estar se perguntando o que é ser um advogado tirador de notas e qual é o prejuízo disso. Gente, o que acontece? O advogado tirador de notas, ele vai ser pego de surpresa na sala de audiência, porque ele é aquele advogado que simplesmente o cliente chega até ele e o cliente diz o que ele quer, né? Por isso um tirador de notas, porque quando você vai fazer uma compra em algum lugar, o que você simplesmente entrega? No supermercado, por exemplo, você entrega as compras e o caixa só faz passar aquilo que você pediu, não é mesmo? Então, mas você, advogado, não pode fazer isso, justamente para você não ser pego de surpresa lá no dia da sua audiência, e às vezes tem muitos outros pedidos que você pode fazer. Ok? E aí, dependendo do tempo que você ajuizou essa ação, você ainda pode dar prejuízo para o seu cliente, não é mesmo? Você não quer causar essa má impressão ao seu cliente. O segundo erro que os advogados mais cometem: selecionar boas testemunhas. Não sabem selecionar boas testemunhas. Exatamente isso. Por quê, gente? Porque vai chegar lá na sala de audiência, se o advogado não souber selecionar essa testemunha, ele vai chegar lá na sala de audiência, essa testemunha pode não ter conhecimento de nada, pode nunca ter trabalhado com esse reclamante, ou se for alguma testemunha convidada pela empresa, pode sequer ter trabalhado diretamente com o reclamante, não conhecer, não ter noção do que efetivamente aconteceu. Por quê? Porque não houve uma boa seleção desde onde? Desde lá a entrevista, não é mesmo? E lá fora também, muito provavelmente, não conversou com o seu cliente. Lá fora, ou quando é uma audiência virtual, né, um pouco antes da audiência começar. Porque a gente sabe que vida de advogado, às vezes, não permite que a gente converse com tanta antecedência, não é mesmo? Mas se o processo é seu, você tem a obrigação de conversar com bastante tempo de antecedência e antes da audiência começar. Porque você vai ajudá-lo a se lembrar das coisas. Você não vai colocar palavras na boca da testemunha, mas você precisa conversar com a testemunha, instruir, explicar o que vai acontecer na sala de audiência, ok? E por que isso, gente? Por quê? Porque se por acaso, se porventura o juiz indeferir a oitiva dessa testemunha, o que vai acontecer? Você vai precisar usar técnicas, né, para você ouvi-la de alguma forma. Pode não ser como testemunha, mas você sabia que você pode ouvir essa pessoa que você levou como informante? Pois é, o peso desse depoimento é bem inferior, mas é melhor uma coisa do que nada, não é mesmo? Então é melhor se você tiver esse depoimento. Vai que tudo que ela está falando vai casar, às vezes, com alguma coisa que o preposto ou o reclamante falou, né? Então, isso é muito importante. Então, se porventura o juiz indeferir a oitiva da sua testemunha, você vai pedir pela ordem que conste os seus protestos e você vai requerer que ele seja ouvido como informante. Ah, mas doutora, e se ele, por acaso, também não puder ser ouvido como informante? Você vai constar os seus protestos e você em sede de razões finais, se for por memoriais ou via oral, né? Você vai ratificar exatamente esses protestos. Ou seja, você vai reiterar, né? Você vai confirmar aqueles protestos novamente. É necessário, tá bom? Por quê? Porque depois da sentença, vai que a sentença é prejudicial para o seu cliente. Você vai ter como utilizar, né, desses seus protestos para requerer, de repente, uma nulidade dessa sentença para que esse processo retorne à vara de origem. Ok? Então pega essa dica aí, tá? Então, gente, qual é o último, né? Que é o que vocês mais têm dificuldade, tá? Que é o terceiro erro mais comum cometido por advogados. É não saber de quem é o ônus da prova. Vai me dizer que você, comenta aqui embaixo que eu quero saber, que você nunca teve dúvida de quem é o ônus da prova, ou muito provavelmente você ainda continua com essa dúvida. E qual é o prejuízo que você vai dar ao seu cliente, né? Porque você não vai conseguir se preparar de forma adequada para aquela audiência. Você sequer vai saber se você deve levar uma testemunha a título de prova ou contraprova. Talvez você não saiba nem o que seria uma prova ou contraprova. Então, por aí você já vai percebendo os tais erros que você pode prejudicar profundamente o seu cliente em uma audiência. Esses erros, gente, são erros crassos que advogado não pode cometer, mas é o que a maioria dos advogados comete em sala de audiência, prejudicando o seu cliente. É isso mesmo, que é ser um tirador de notas, né? Afinal de contas, você não tem que pedir somente aquilo que o seu cliente quer, você tem que conversar com ele, ou seja, desde a entrevista, você já tem que saber tudo o que passa ali, mas para isso você precisa fazer uma boa entrevista e saber fazer as perguntas corretas, tá bom? Você também, o segundo erro mais comum que acontece, não saber selecionar as testemunhas, e o terceiro erro, que é o mais comum de todos, que com certeza você tá aí pensando, é não saber de quem é o ônus da prova, tá bom, gente? E aí você tá se perguntando,
Mas e aí, como eu posso melhorar essa forma se eu realmente cometo esses 3 erros? Então, gente, é para isso que, se você souber que você não é um tirador de notas, você vai precisar o quê? Você vai precisar aprender a fazer entrevistas onde você consegue, de fato, pegar todas essas respostas já na entrevista com seu cliente. E ali, antes de sair da entrevista, você já vai dizer para o seu cliente exatamente aquilo que ele tem direito, que você pode pleitear na sua reclamatória. Ou seja, você não vai simplesmente escrever ali o que ele quer. Você é o advogado. O processo é dele, mas o advogado é você. E você, muito mais do que ele, também tem interesse em aumentar os seus honorários, não é mesmo? E já no tocante à escolha das testemunhas, como você vai escolher, selecionar a melhor testemunha? A forma de você selecionar as melhores testemunhas é você conversando com elas antes da audiência, de preferência logo após você ter conversado com o seu cliente, já ter feito toda aquela entrevista prévia para você montar a inicial, você já pedir a indicação dessas testemunhas e já combinar uma conversa com elas. É isso mesmo, porque ali você vai selecionar e você vai saber exatamente se vai bater com tudo que você vai inserir ou na sua inicial ou na sua defesa, tá bom? E o ônus da prova, como você vai conseguir solucionar isso? Né? O que vai te trazer de benefício você sabendo identificar de quem é o ônus da prova? Vai te beneficiar, por quê? Porque quando você chegar lá na sala de audiência, você já de antemão, você vai falar, excelência, pela ordem, gostaria de requerer ou a inversão do ônus da prova ou a definição do ônus da prova. Por quê? Porque se por acaso você estiver pelo reclamante, você não vai começar a ouvir primeiro o próprio reclamante, não é mesmo? A ordem dos depoimentos é qual? Primeiro você ouve o reclamante, depois você ouve o preposto da empresa, depois você ouve a testemunha convidada pelo reclamante e, por último, a testemunha convidada pela empresa. Ou seja, se você sabe definir de quem é o ônus da prova, se você já deixa isso já caracterizado desde o início da audiência, se você estiver pelo reclamante, o juiz vai começar a ouvir o preposto. Se ele falar, não, realmente, doutor, tem razão, o ônus da prova aqui nesse caso é da empresa, então ele vai começar ouvindo o preposto. E aí, mas doutora, vários juízes diz pra mim que isso daí não tem nenhuma influência sobre a sentença. É claro que tem. Você sabe por que tem? Porque se você não tem esse ônus, você, apesar de levar a testemunha, você pode utilizar a sua testemunha apenas para fazer contraprova. E como é que isso vai acontecer? Vai começar ouvindo primeiro a testemunha convidada pela empresa. E aí, a depender do que essa testemunha fale, você não precisa ouvir a testemunha convidada pelo seu cliente, ou seja, pelo reclamante. E aí, o que você vai minimizar, né? O que você vai mitigar aí nesse aspecto? Qualquer risco que essa testemunha pudesse falar algo contrário àquilo que você desejasse. Por quê, gente? A cabeça de ser humano, cabeça de uma pessoa que não está acostumada com a justiça, já é mais complicada ainda, né? Então você não sabe o que ela na hora vai responder. Por quê? Porque às vezes o juiz faz a pergunta de uma forma e ela não compreende e responde outra coisa. Muitas vezes, vou te dar um exemplo aqui, o que acontece? Muitas vezes o juiz pergunta qual era o horário do reclamante, qual era o horário que essa pessoa trabalhava, e aí chega a testemunha e fala o horário contratual, gente. Ou seja, se a testemunha chega lá e fala o horário contratual e não o horário real, acabou com o seu processo. Então, a partir do momento que o juiz, que você, advogado, tem a técnica e você se impõe e fala, excelência, o ônus é dele, gostaria da inversão, ou seja, nesse momento que a testemunha dessa empresa já falou tudo que você precisava, ou se o ônus é dela, não falou nada do que ela precisasse, você não precisa ouvir essa testemunha. É isso que você precisa ter em mente, tá? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. E para mais dicas como essa, já clica aqui ó, no aviãozinho, manda para outros colegas e não deixa de curtir esse post, tá bom? Até mais!